Olá, essa é a quarta aula do curso Olhar de Mãe e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obediência. A gente fica, às vezes meio perdida, assim, o quanto a gente deve exigir dos filhos. Se a gente exige que eles obedeçam, se a gente deixa eles um pouco mais livres, aí tem épocas que a gente acha que tá deixando muito livre e a coisa tá desandando, tem época que a gente acha que a gente tá muito rígida, muito militar, e aí a gente tem que voltar, um passo para trás. Então, assim, é uma questão muito difícil mesmo. Mas, se a gente sabe algumas coisas, principalmente como funciona a cabeça da criança, isso ajuda nas nossas escolhas. Até que ponto a gente exige, até que ponto a gente libera. Então, é isso que eu vou tentar passar hoje. A gente tem um modelo no passado que era aquela obediência cega, né? Que então os adultos queriam que as crianças simplesmente obedecessem. Tem, várias frases famosas que principalmente os nossos pais ouviram, mas um tanto a gente também, né? Então, criança não tem que querer nada, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz porque eu tô mandando, ou porque sim, né? Simplesmente assim. E a criança não tinha voz, ela não tinha espaço para dizer o que ela queria, se ela concordava ou não, né? Se o que ela estava sentindo, não existia esse espaço, né? Eu lembro até um dia, minha filha era bem pequena, acho que ela tinha uns 3 anos, e ela falou qualquer grosseria comigo, e eu fiquei quieta, e aí a minha mãe disse, se eu falasse assim com a minha mãe? Daí eu até falei, as coisas mudaram, mas hoje eu vejo que eu estava muito permissiva naquela época, porque a gente realmente não pode deixar a criança nos desrespeitar, né? Então tem esses limites que a gente tem que impor desde que a criança é pequena. E impor limite nada tem a ver com desrespeitar a criança. O que aconteceu? Então, a gente teve esse extremo da criança não ter o seu espaço para falar, para perguntar, até para desobedecer. Só que hoje está muito divulgado e muito falado e muito defendido um outro extremo, que é completamente o oposto. A criança tem que fazer da forma que ela acha melhor, ela tem que decidir, né, o que ela faz, o que ela não faz, que a gente tem que respeitar, sem qualquer limite, o que a criança está com vontade ou não de fazer. Uma coisa muito permissiva mesmo. Uma coisa que coloca a criança como dono da vida dela. E isso é prejudicial para a própria criança. E eu vou mostrar isso durante a aula hoje. Então, a gente não pode estar nem naquele ponto de que a criança não tem direito nem de falar, mas também não desse ponto em que a criança, com 3 anos, com 7 anos que seja, vai ficar decidindo o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, porque ela não tem essa maturidade. Isso é uma coisa fisiológica, uma coisa natural, né, da cabeça mesmo da criança. Ela não consegue fazer essas decisões de forma correta, né? Então, nós estamos aqui para isso, nós pais estamos aqui para isso. Então, esse outro extremo de deixar a criança decidir tudo é muito prejudicial para a própria criança. E o que é ensinado hoje, né, não por todo mundo, obviamente, mas por muitas pessoas, é que se a gente não respeita essa liberdade muito ampla da criança, vai traumatizar, vai transformar num adulto que só obedece, um adulto que não questiona, um adulto que não sabe se impor. Isso não é verdade, não é. Desde muito pequeno a gente percebe que tem crianças que por conta própria elas se impõem. Isso é da pessoa. E tem crianças que são mais calmas, mais reservadas, que elas têm mais dificuldade mesmo de impor as próprias vontades. E isso a gente vai ter que identificar na nossa criança. Mas o que eu queria deixar agora nesse ponto gravado é que não é o fato da gente impor limites, impor regras, fazer a criança cumprir o que é decidido dentro da casa e da família. Não é isso que vai tornar ela um adulto que só obedece, um adulto que não questiona,
Não é isso. Então, a gente tem que pensar nessa questão da obediência sem medo, né? Claro, a gente tem que pensar, a gente tem que dosar, mas sem medo de qualquer coisa traumatizar a criança, porque não é. Essas coisas feitas de forma respeitosa não trazem traumas para a criança. Então, até a palavra obedecer gerou um problema assim, em volta da palavra. Então, algumas linhas de educação dizem que a gente não pode nem dizer obedecer, né? O que é uma bobagem, porque é uma palavra que ela tem um sentido. O que é obedecer? É você cumprir uma regra. Quando você diz para sua criança, vai tomar banho, e a criança diz, eu não vou. Aí você diz, você vai, não vai. E você faz ela ir, de alguma forma você consegue que ela vá e ela tome banho, ela não está te ajudando, ela não está colaborando, ela está te obedecendo. Então é claro que você pode usar outras palavras para tornar o ambiente até mais leve. Você não precisa o tempo todo dizer para o filho, você tem que me obedecer, ou você não está me obedecendo, né? Então a gente pode usar outras palavras, então colaborar, ajudar, né? Então a gente pode dizer, filho, vamos colaborar, a gente precisa arrumar a casa, né? A casa tá bagunçada, cada um tem que fazer a sua parte. Dá para usar essas palavras também, mas num último momento é obedecer, né? Então, filho, você tem que me obedecer, né? A gente chegou nesse ponto que não dá mais pra gente negociar nesse, né? Alguma coisa específica, vamos dizer no banho, né? Não tem negociação. Você vai me obedecer, você vai tomar banho agora. E não é um problema, tá? É só uma palavra que não obedecer não tem nada a ver com desrespeitar. Então, qual que é a diferença aqui? Em vez de a gente dizer, você vai tomar banho porque eu estou mandando, simplesmente, não, você vai dizer, você vai tomar banho porque você precisa ficar limpo, porque se a gente não toma banho, a gente pode ter até doenças, né, por causa de sujeira, porque você vai ficar fedido, porque faz parte, né, do ser humano tomar banho todos os dias, então você vai tomar banho agora. E aí você, claro, você explicou. E amanhã ele vai dizer de novo que ele não quer tomar banho e você vai explicar de novo. Você nunca vai precisar chegar no vai porque eu tô mandando. A gente não precisa chegar nesse ponto. Então, mas eu vou ter que explicar todo dia? Se ele questionar, você vai explicar todo dia. Porque é assim que criança funciona. Não só criança, adulto também, com repetição, né? Quantas vezes a gente esquece de fazer alguma coisa que é da nossa responsabilidade? Ou até a gente finge que esqueceu, né? Uma preguiça, assim, a gente faz adulto. Imagina a criança, então, né? Que não tem esse controle da consciência. Então, não é desrespeitar, tá? Então, todas as regras e limites que você for impor, você tem que fazer a criança cumprir, pode ser e deve ser de forma respeitosa, explicando para ela os porquês, deixando previsível para ela, então, todos os dias você vai tomar banho, sei lá, depois da janta. Isso ajuda muito a criança a cumprir as regras. Vai ter uma outra aula sobre rotina, porque isso ajuda muito, mas já deixo aqui isso, assim, quando tem uma sequência de atos, a criança ela vai acostumando e fica muito mais fácil ela cumprir quando ela já sabe o que vem na sequência, do que simplesmente agora é isso, agora é aquilo, hoje mudou. Isso deixa a criança perdida e ansiosa. E outra coisa é, quando a gente toma uma decisão e diz para a criança, vai ser assim, a gente precisa ter esse respeito de explicar os porquês, mas uma coisa também que a gente não precisa o tempo todo é convencer a criança de que aquilo é melhor. Porque muitas vezes, ela não vai entender o porquê aquilo é melhor. E essa coisa de a gente, a qualquer custo, querer convencer a criança de que aquilo é melhor, é cansativo, tanto para a mãe como para a criança, e desgasta aquele momento. Então você tem que explicar o porquê rapidamente, nas palavras que a criança entende, e fazer cumprir. Não pode virar um cabo de guerra. Porque você é o lado mais forte, você tem obrigação de, entre aspas, ganhar, né? Tem que ser feito o que você falou e não o que a criança falou. Então, não tem o porquê esse cabo de guerra e isso desgasta a relação. Deixa a mãe irritada, deixa a criança irritada e vai virar uma briga. Então, você vai tomar banho por causa disso, 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 então explicou, não, mas eu não concordo. Filho, você não concorda, mas é assim, tá? Vai ser assim.
e agora chegou o momento da palavra e você vai me obedecer. Então, não precisa convencer a criança a todo momento, porque a cabeça dela não está pronta para entender tudo que a gente explica. Não está pronta para entender o que é melhor para ela. E essa questão de tem que convencer, a criança tem que fazer por ela mesma, né? Assim, ela não tem que fazer por obrigação. Ela tem que fazer porque ela entendeu que é bom. Isso vai acontecer um dia, lá na frente. Mas não hoje. Não com 6 anos, com 7 anos. Muito menos com 2 ou 3, né? Não vai acontecer. Ela não vai fazer porque ela entendeu que se ela não escovar os dentes, a cárie vai vir no dente dela. Então, ela até entende isso, mas se você deixar ela escolher, ela provavelmente vai escolher não escovar os dentes, tá? Então, esse convencimento também não precisa existir a todo momento. Mas, se você precisa adicionar algum elemento de brincadeira, de diversão, de história, para convencer o seu filho a fazer alguma coisa, isso não tem problema. Então, o importante é você chegar no resultado final em que o que você determinou vai ser cumprido. Independente se foi porque a criança respeitou no primeiro momento que você mandou, ou se porque você teve que ser mais enérgico com respeito, mas mais enérgico e ela foi, ou se você naquele dia conseguiu fazer de uma forma lúdica, de uma forma alegre, brincando e a criança foi. Isso não é um problema. A gente às vezes pensa, não, mas ele tem que me obedecer porque eu estou mandando. Não, ele só precisa cumprir o que você falou. Tá, filho, vamos tomar banho. Né? Aqui em casa o que acontece? Eles pedem, né? Vamos apostar corrida até o banheiro? Vamos, chega lá, aposta corrida. Vamos contar até 30 para tirar toda a roupa? Vamos. Então, é uma brincadeira, mas de qualquer forma está sendo cumprido o que você determinou. Então, não tem problema. Isso vai criando o hábito dele cumprir o que você mandou, né? Mesmo que seja com uma brincadeira, não é um problema. Se você conseguir sempre, todos os dias, melhor ainda. É que tem dia que, infelizmente, a gente não tá com essa disposição toda, né? Mas melhor ainda. E, com certeza, num dia que você tá vendo que vai gerar uma briga, vai te usar menos energia conseguir dessa forma brincante do que de uma forma em que a briga se instale, né? Por mais que, às vezes, a gente tô com preguiça dessas brincadeiras todas, se conseguir tirar uma força e fazer, é muito mais produtivo do que uma briga, que aí chora, você fica nervosa e depois você precisa se acalmar. Então, tudo isso gasta muita energia nossa, mais energia do que se fosse uma brincadeira. Então, também vale a pena tentar isso. Uma coisa que você pode ter em mente, né? Assim, mas eu gosto, né? Eu quero que a minha criança já vá desenvolvendo a coisa de optar, de por ela mesma escolher. Então você pensa num quadrado. Dentro desse quadrado, você coloca poucas opções, bem poucas. Então, filho, você pode tomar o banho agora, ou você pode ler o seu livro mais 5 minutos e tomar o banho daqui a pouco. De alguma forma você deu a escolha para ele, entendeu? Mas está dentro de um quadrado, não é você toma banho na hora que você quiser, ou você toma banho se você quiser, que é pior ainda, né? Então você deu um limite para ele, que ele vai ter um pequeno grau de escolha ali dentro. Aí você deu uma autonomia para ele, você deu a chance dele pensar o que ele quer fazer e escolher, você até deu um aviso para ele, né, que daqui a pouco, no máximo em 5 minutos, é a hora do banho. E esse é muito bom também, tá? Dependendo da idade da criança. E uma outra coisa, quando a gente deixa a criança com muitas escolhas, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, pode parecer que uma criança que pode escolher qualquer coisa, ela é muito livre, mas isso gera uma ansiedade. Isso gera até nos adultos, né? E isso é muito óbvio. Quando você tem muitas coisas para escolher, você sente uma ansiedade. Porque na nossa cabeça, quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de outras, né? E é exatamente isso que acontece. E também é uma desorganização. O que eu faço agora? O que eu faço primeiro? Será que eu faço? Será que eu não faço? Hoje eu quero, hoje eu não quero?
né? Isso gera uma ansiedade. Até por isso, para o próprio adulto, a rotina, a agenda, a organização, elas estabilizam o nosso emocional também. E isso para a criança é ainda mais forte. Então, você deixar na mão da criança, ela ficar decidindo tudo que ela pode ou não pode fazer do dia dela, vai causar uma ansiedade, vai causar uma irritabilidade. Então, a criança vai ficar mais irritada, mais ansiosa. E às vezes a gente nem identifica o porquê. E é porque essa criança está sem direção, está sem orientação dos pais. E pensa para você, quais são os valores inegociáveis na sua casa, na sua família? O que isso quer dizer? O que na sua casa você não vai abrir mão, que a criança vai ter que fazer do seu jeito? Então, por exemplo, pra gente aqui em casa é muito séria a questão da alimentação. Então, eles não podem escolher comer ou não doce, eles não podem escolher comer ou não salada, vai comer a salada. Vai comer os doces só nos dias determinados. Fruta, vai comer a fruta todo dia depois do almoço. Então, e da janta, né? Então, não vai comer um salgadinho no meio da tarde. Tem os horários bem rígidos para comer. Então, isso pra gente é inegociável. Não dá para negociar. Vai ser do jeito que a gente escolheu. A gente explica todos os dias para eles os porquês. E conforme eles vão crescendo, a gente vai vendo que eles conseguem gravar isso para eles. E aí sim, que nem as meninas estão com 6 anos, né? Elas, sim, já sentem uma satisfação delas mesmas, um orgulho, assim, delas mesmas de conseguir escolher bem quando elas vão se alimentar. Então, o pequeno, que tem 3 anos, não. Se você colocar uma barra de chocolate e um prato de comida, ele vai comer a barra de chocolate inteira, mesmo a gente falando todos os dias para ele que não pode comer chocolate todo dia, que primeiro ele tem que almoçar para depois ter a sobremesa. Ele não vai fazer essa escolha, né? Mas as meninas que já têm 6 anos, que escutam isso da gente há muito tempo, se a gente falar para elas, tá aqui o chocolate, tá aqui o prato, escolham a ordem que vocês vão comer. Elas vão comer a comida primeiro. Já aconteceu da gente não estar junto com elas e elas negarem coisa que elas sabem que elas não podem comer. E depois elas mesmas contarem pra gente. E também já aconteceu delas comerem o que elas não podem comer e também virem contar pra gente. Arrependidas. Assim, a vontade foi maior, elas não conseguiram se controlar. E elas vieram, mãe, eu comi, eu saí que eu não podia, não devia, mas eu comi. Então acontece, né? E a gente tem que estar aberto para isso, para, de novo, reforçar, explicar. Mas então, voltando para os valores inegociáveis, pensem na sua casa o que é um valor inegociável. Então é a questão da higiene, da organização, da comida, do trato com as pessoas, né? E na verdade não é uma coisa negociável, né? São várias. Mas pensa, porque isso é muito importante, que daí você não vai ficar lutando por absolutamente tudo, porque tem coisa que realmente não vai ser tão importante para você. E você não vai se sentir numa batalha o dia inteiro, mas você vai guardar energia para lutar naquelas coisas que você fala, não, isso você tem que fazer, isso na nossa casa funciona assim, né? Então, pensa, isso faz bastante diferença, assim, no dia a dia. E a relação? Uma coisa que a gente tem medo, né? Ah, se eu ficar mandando, se eu ficar impondo, eu vou virar um militar, eu não vou ter uma relação boa com meu filho, eu não vou ter uma relação íntima com meu filho. E também não é verdade. Então, assim, a gente precisa ou pode, né, ser amigo dos filhos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é ser amigo, outra coisa é estabelecer uma relação muito íntima, de confiança, de participação. São coisas diferentes, porque amigo, o seu filho não obedece o amigo dele. O seu filho ele não tem que seguir o que o amigo dele tá falando ou tá fazendo. Então, às vezes tem uma confusão de pais, amigos, e as crianças até elas não têm limites. Então elas começam a achar que da forma que elas falam com o amigo, ela pode falar com a gente. As brincadeiras que elas fazem com os amigos, elas podem fazer com a gente. Isso até um certo ponto é ok, mas às vezes isso passa do limite e aí a gente perde a autoridade, porque a criança ela não consegue distinguir até que ponto ela pode ir com você,
Até que ponto ela tem que te escutar? Porque misturou a relação de amigos que estão no mesmo nível hierárquico, né? No mesmo nível de quem manda e quem obedece. Então não tem isso entre os amigos e mistura essa relação, essa confusão na cabeça da criança. Então, ter uma relação íntima e próxima com o filho está muito mais ligado a respeito, a confiança, a participação, amor, carinho, do que amizade, do que confundir esse grau de hierarquia. Então, não vai... O fato de você estabelecer ordens e limites não é isso que vai afastar os seus filhos. Pelo contrário, quanto mais ele sentir que você passa para ele confiança, filho, eu tô fazendo isso porque eu sei que isso é o melhor para você. E eu quero que você seja a melhor pessoa que você pode ser. Quanto mais você consegue passar isso para ele de forma respeitosa, melhor a relação de vocês vai ser, mais confiança ele vai ter em você. Então, a questão do respeito é aquilo que eu falei no começo. Então, é explicar o que precisa ser explicado, não gritar, não bater de jeito nenhum, respeitar o que a criança tem para falar. Então, ela pode discordar de você? Ela pode. Mãe, eu não quero comer a salada. Não, tá bom, filho, eu entendo que você não quer, mas você tem que comer. Aí você explica todo o porquê. Então, infelizmente é muito comum hoje em dia a criança que chega num lugar e ela não dá oi. E o pai e a mãe, porque meu filho não dá oi mesmo, porque ele não tá com vontade, né? Pra mim, isso não existe. Então, meu filho, eles chegam no lugar e não dão oi? Sim, acontece. E aí eu digo pra eles, por quê? Aí eles falam, mãe, porque eu tenho vergonha. Então tá, então vamos conversar. Eu, falo, não pode, falo todos os meus motivos do porquê eles não podem. E aí, cada vez que a gente vai para algum lugar, que eu sei que eles vão ficar com vergonha, eu já vou falando antes, não pode, vocês têm que dar oi. Então, assim, é uma coisa que eu consigo obrigar as crianças a fazer? Não é. Eu não consigo obrigar uma criança a dar oi, mas é uma coisa que eu insisto muito e às vezes eu coloco consequências. Então, de verdade, assim, se a gente chegar lá e vocês não derem oi, nós vamos embora. Claro, isso a gente usa quando é um lugar que eles querem ir, né? E, mas aí você tá forçando a criança a dar oi? Sim, eu estou forçando a criança a dar oi, porque para mim isso é extremamente importante. Você entrar no lugar e cumprimentar as pessoas. Mas eles têm vergonha. Sim, eu respeito, eu converso com eles. Filho, eu entendo que você tem vergonha. Eu também tinha. Mas o que você tem que fazer? Você vai simplesmente aceitar a vergonha? Você vai viver assim? Não, você tem que enfrentar a vergonha. Então você não precisa beijar ninguém. Eu falo pra eles, um sorriso, olha pra pessoa e dá um sorriso. Eu brinco com eles que o sorriso é a melhor arma pra vergonha. Porque quando você sorri, é um segundo que você precisa pra sorrir e a pessoa sorri de volta e aquele primeiro passo já foi dado. Então, pra mim, é inegociável. Então, o respeito é diferente você dizer, que bobagem, mas vergonha do quê? Vai dar oi e acabou. Entendeu? Isso é a falta do respeito. O respeito é você entender a situação da criança, mas dizer, mas mesmo assim você vai fazer, você vai enfrentar, você vai conseguir, eu confio em você, né? Então, esse é o respeito. E eles se sentem muito à vontade de dizer essas coisas para mim, porque tem a parte da confiança. A parte da confiança, ela entra em você não julgar, em você não achar um absurdo que a criança está te falando. Então, quando a criança vem e fala, mãe, qualquer coisa que ela fez errado, como por exemplo, eu falei, minhas filhas vieram, mãe, a gente sabe que não podia tomar refrigerante, mas tinha lá não sei onde e eu tomei um copo. E a outra disse, mãe, eu tomei um gole, eu percebi que era refrigerante e eu joguei fora. Então, é um momento que eu não acredito que você tomou, isso quebra a confiança. Então, não, filho, tá bom, você fez errado, você sabia que não podia, obrigado por estar me contando, né? Mas você tem que ser mais forte, a sua vontade você tem que treinar a sua vontade para que ela não seja fraca e você aceite coisas que você sabe que você não pode aceitar, que você faça coisas que você não pode fazer. Outro dia teve um muito interessante também, uma delas veio e falou assim, mãe, tinha um menino
xingando o outro, mandando ele sair do lugar. E eu fui lá e fiz a mesma coisa. Eu fui lá pro menino e fiquei junto com o que tava xingando o outro. Fiquei lá, sai daqui, não sei o que, não sei o que. E aí ela começou a contar uma história e eu não sabia em que ponto ela queria chegar. E aí, de repente, ela falou, e aí depois, isso assim, 5 minutos depois, eu comecei a chorar. Mas por que você chorou, filha? Ela, eu não sei. Eu falei, não sei não, vamos conversar, né? E aí ela foi indo e ela mesma chegou à conclusão que ela se arrependeu e ficou com muita dó do menino, então, que eles estavam ali xingando. E aí, né, num primeiro momento, o que vem assim, nossa, não acredito que a minha filha fez isso, sabe? Ela se juntou com alguém que estava xingando o outro, né? Mas ao mesmo momento, a gente tem que passar essa confiança para a criança, de que ela pode contar tudo e você tá do lado dela. E aí, então, né, eu consegui me acalmar antes de falar com ela, assim, me acalmar, não tava nervosa, né? Mas assim, pensar antes de falar com ela e dizer, filha, realmente foi muito ruim o que você fez, que bom que você percebeu, vamos pensar junto, por que será que você fez isso? Né? E aí eu fui conversando com ela e ela foi se abrindo. E aí, junto, eu cheguei com ela no porquê ela fez, como ela deveria agir, como que ela deveria agir amanhã quando ela encontrasse esse menino. Então foi bom, foi muito construtivo. E assim, traz passo para ela, né, essa confiança de que ela pode me trazer qualquer coisa que eu não vou, me escandalizar, achar um absurdo. E isso não é tão difícil a gente conseguir, pelo mesmo motivo que eu já falei numa outra aula. Pensa em quantas coisas erradas você faz até hoje. E infelizmente a gente vai continuar fazendo. Então nós que somos adultos, já temos controle da nossa vontade, já sabemos um monte de coisa do certo, do errado, do verdadeiro, do falso, continuamos a errar. Então é óbvio que a criança vai errar em coisas que a gente não erraria, vai errar em coisas que a gente vai achar, né, a princípio, ai, que absurdo, ai, meu filho, mas a gente não pode achar isso, a gente não pode pensar dessa forma, e isso vai passar confiança para a criança, essa recepção de tudo que eles podem trazer para a gente e a forma como a gente vai reagir. Eu não vou conseguir falar tudo que eu queria, mas eu vou encerrar falando, então, que a gente precisa orientar a criança e mostrar a nossa autoridade. Então, essas duas coisas juntas. A gente orienta dizendo para ela qual é o caminho correto, o como ela vai fazer, por que ela vai fazer. Então, desde coisas muito simples até tomar banho, escovar dente, comer de forma correta, guardar suas coisas, cuidar das suas coisas. Então, a gente orienta no sentido de que a gente ensina como faz, mas a orientação sem a nossa autoridade, ela não vai surtir efeito, porque eles não vão fazer. A criança, ela é movida pelo prazer, só pelos sentimentos. Então, eu tô com preguiça, ou eu tô com vontade de fazer diferente, eu tomar banho eu não quero. Então, se a gente não exercer a nossa autoridade, mandando a criança fazer o que a gente orientou, ela não vai fazer. E pode ser que ela faça, quando ela é pequena, algumas coisas que ela acha legal, pode ser, né? Então, as crianças com o Lucas, né, tem 3 anos, adora lavar louça. Mas isso vai se perdendo, porque lavar louça para ele é uma novidade, né? Outras coisas, tudo, né? Se você for pensar em casa, tudo, passar aspirador é muito legal, né? Para ele que tem 3 anos. Quando tá com 6, já começa, mas é porque eu tô brincando, mas é porque não sei o quê. Então, eles vão vendo que não é tão legal, na verdade, né? Que mais legal é ficar no sofá, que mais legal é ficar desenhando. Então, a gente não pode se iludir. A criança, ela não é só boazinha, né? Então, eu acho que, eu não sei se eu já falei isso, mas existe um mito, né? De que a criança nasce boa e nós, pais, vamos estragando ela, traumatizando ela. E não é assim. A criança, ela nasce com as inclinações boas e com as inclinações más. E a gente vai ter que ensinar ela a controlar essas más e reforçar essas boas. Então, isso só vai ser possível com a nossa autoridade, não vai ser possível só com a orientação, tá?
Então é isso, eu vou encerrar a aula de hoje e a próxima é uma continuação dessa, porque faltou bastante coisa, principalmente de explicar como funciona a cabeça da criança, por que ela não escolhe as coisas mais difíceis, por que ela quer só as coisas mais fáceis e como que a gente pode ajudar nesse sentido, tá bom? Lembre-se de buscar Deus, com Ele é muito mais fácil. Quando tiver com muitas dúvidas, perdida, não sei se estou indo no caminho correto, aproveita para rezar, para pedir iluminação como mãe, para enxergar o caminho correto e passar isso para os filhos, tá bom? Beijo, até a próxima aula.